Como o corpo de uma mulher desaparecida não é encontrado em uma casa já revistada pela polícia? Vou te contar a resposta. Uma parede oculta no sótão. E agora a polícia diz que um homem confessou o assassinato dela. Por que ele fez isso? Essa é a pergunta. Vamos analisar esse caso arrepiante, a busca, a aparente confissão, o mistério que ainda permanece. E vamos fazer tudo isso com o chefe adjunto do departamento do xerife. Bem-vindo ao Sidebar, da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Se isso parece algo saído de um thriller policial ou de um filme de terror, é porque quase não parece real. Esse é o problema. Você tem uma mulher desaparecida, uma casa no estilo acumuladora, uma parede secreta no sótão, e então o corpo dela é encontrado na mesma casa que a polícia já havia revistado dias antes. Esta é a história de Rania Lewis, de 28 anos, cujo desaparecimento e morte abalaram Vallejo, Califórnia, no mês passado. Segundo a polícia, Rania Lewis, considerada vibrante e familiar, foi vista pela última vez na noite de 26 de setembro de 2025, por volta das 21 horas. Ela morava em Berkeley, a cerca de 40 quilômetros, mas visitava Vallejo para ver amigos e parentes. A mãe de Rania, Terry Lewis, afirmou que enviou mensagem à filha na sexta-feira, mas não teve resposta. Naquele momento, ela presumiu que Rania tinha colocado o celular no modo não perturbe, pois a filha costumava fazer isso ao dormir. Mas no domingo, 28 de setembro, depois de ainda não ter notícias dela, a família ficou muito preocupada. Terry usou o Life 360 e viu que a última localização da filha era perto da Rua 14, em Vallejo. Alarmada, a família registrou boletim de ocorrência de desaparecimento na polícia no mesmo dia. Os policiais logo cadastraram Rania no banco de desaparecidos. Eles também revistaram uma casa na Rua 14 após descobrirem sinais de que Rania esteve lá antes de sumir. Segundo a polícia de Vallejo, policiais entraram na casa para checar o bem-estar e vasculhar locais onde alguém poderia se esconder, mas não acharam sinais da mulher desaparecida. A família dela, desesperada por respostas, não só esperou pela polícia e iniciou a própria busca. Refizeram os passos finais dela com dados de localização. E foi então que eles se depararam com algo profundamente perturbador: o celular de Rania. Aparentemente, ele foi encontrado em um telhado. Sim, não foi deixado cair na calçada. Não foi esquecido em um carro. Isso acendeu o sinal de alerta. Como ele chegou lá? O que isso significava para o sumiço dela? Na segunda-feira, as buscas aumentaram após a polícia de Vallejo pedir uma busca Ebony, sistema de notificação da Califórnia para localizar jovens e mulheres negras desaparecidas. Então, a Patrulha Rodoviária da Califórnia aprovou o alerta. O FBI também entrou na investigação. Isso trouxe recursos e experiência, mas Rania seguia desaparecida. Na terça-feira, 20 de setembro, os detetives retornaram à casa que haviam revistado na Rua 14. Segundo o comunicado à imprensa, desta vez tinham mandado de busca com novas informações. E o que eles acabaram encontrando foi assustador. Segundo o comunicado, durante a busca, eles encontraram uma entrada oculta para o sótão. Os policiais revistaram o sótão e localizaram os restos mortais de uma mulher falecida lá dentro, que suspeitam ser da mulher desaparecida. As autoridades confirmaram que era mesmo a mulher desaparecida, Rania Lewis. Sua prima, Latoya Lewis, disse ao veículo local KTVU: "Você não perceberia porque minha menina estava escondida atrás de uma parede secreta, onde a colocaram." A KTVU informou que familiares relataram que Rania foi desmembrada. Seus restos mortais estavam escondidos dentro de uma unidade separada no quintal da casa. Sobre a casa, os parentes disseram que parecia de acumulador, bagunçada e cheia de coisas. Pessoas iam e vinham. Vizinhos disseram que parecia um ferro velho. Às vezes, parecia quase abandonada. E depois de encontrarem Rania, a polícia fez uma prisão nesse caso. Ok, mas aqui está o ponto sobre isso. Aqui está o ponto sobre essa prisão. Misteriosamente, esse suspeito aparentemente não morava nessa casa. A relação dele com Rania nem está clara. Vamos analisar isso, mas antes,
Há muito mais para conversar. Vou chamar um convidado especial, o chefe adjunto Alex Payne, do departamento do xerife do condado de Bullitt. Obrigado por vir. É bom vê-lo de novo. De nada, bom te ver. Então, do seu ponto de vista, ok, vamos começar por aqui. Quais os principais desafios iniciais para as autoridades quando um adulto desaparece, especialmente se o último local conhecido é uma residência particular? Bem, antes de tudo, é complicado porque, sendo adulto, é diferente. Você pode legalmente estar desaparecido. Como adulto, não precisa informar as pessoas onde está ou o que faz. Então, pode haver um intervalo de tempo, né, o que torna isso diferente de alertas Amber, coisas desse tipo, envolvendo menores, onde assim que o jovem desaparece, normalmente a notificação é imediata, a ação é imediata. Fazemos isso porque aumenta nossas chances de encontrá-los. Como eu disse, sendo adulto, na maioria dos estados, não é ilegal estar supostamente desaparecido, porque você realmente não precisa dizer às pessoas, sabe, o que está fazendo, para onde está indo ou onde vai estar. Então, isso inicialmente dificulta as coisas. E aí, quando a polícia realmente consegue informações suficientes, passa tempo suficiente, talvez haja alguma circunstância urgente que chame a atenção das autoridades a ponto de dizer: olha, isso não é só alguém que foi embora sem avisar ninguém. Pode haver algo criminoso aqui. Pode haver algo que seja perigoso para essa pessoa aqui. Aí as coisas começam a andar mais rápido. Deixa eu te perguntar sobre essa busca, porque pela linha do tempo, a polícia agiu rápido e entrou na casa para checar o bem-estar. Eles fizeram uma busca superficial logo após o registro do boletim. Na sua experiência, qual o protocolo padrão em buscas iniciais em residências e suas limitações? Primeiro, você procura por seres humanos, pessoas em pé, locais onde poderiam estar. Então é só isso que você está lá para procurar, né? Você não está procurando, buscando por drogas, armas, coisas desse tipo. Você está procurando pessoas. Neste caso em particular, o que torna tudo muito difícil é o fato de eles descreverem a residência como uma casa de acumulador. E esse é um ambiente totalmente diferente, meu irmão. Eu posso te contar, bem, rapidamente, vou te dar um exemplo. Eu tive um caso muito parecido com esse, uma ocorrência que atendi quando era um policial jovem. Fui fazer uma verificação de bem-estar, senhora idosa, olhei dentro da casa, bairro bom, casa de tijolos. Não consegui ver nada, não dava para enxergar, mas percebi muita coisa empilhada lá dentro. Finalmente cheguei a algumas janelas e consegui ver o que realmente tinha lá dentro. E esse lugar estava literalmente cheio de entulho. Lixo, o que você imaginar, embalagens, sacos de lixo, jornais, quase até o teto. E havia caminhos abertos por entre essas coisas que você literalmente tinha que virar de lado e ir se esgueirando para passar. Fui aos fundos da casa e olhei pela janela da porta da cozinha. E então era de manhã cedo e um raio de sol chamou minha atenção. E o brilho vinha de um anel que estava preso a uma mão. A mão estava saindo do lixo. E eu pensei, e tive que sentar e olhar para aquilo por um tempo, porque, sabe, eu fiquei pensando, isso é um manequim? Isso é. E finalmente é. Não, essa é realmente uma mão de verdade. Resumindo, chamei o corpo de bombeiros para lá. Precisamos arrombar para passar por todo o lixo e aquilo. Essa senhora estava descendo por um daqueles caminhos, teve um ataque cardíaco e caiu no lixo, ficando quase enterrada. Nós nunca a teríamos encontrado até começarmos a tirar todas aquelas coisas dali, se eu não tivesse visto a mão dela saindo do lixo. Então, esse é o tipo de ambiente com o qual você está lidando quando as pessoas falam de uma casa de acumulador ou de um ambiente de acumulador. É horrível. Quero dizer, isso é assustador, para dizer o mínimo, mas meio que destaca um ponto nesse caso, certo? Você sabe, a polícia, eles revistam a casa. Aparentemente, eles não encontram nada. Dias depois, com um mandado, eles encontram o corpo de Renia em um sótão escondido. Sabe quando você fala sobre isso? Ou seja, você não se surpreende com esse detalhe. Mesmo que você tenha policiais experientes e treinados vasculhando uma casa como essa, é possível que eles deixem passar, sabe,
uma entrada para o sótão ou algum outro detalhe. Isso não é incomum. Ah, não, não. Quer dizer, você é um ambiente que é simplesmente totalmente diferente de um humano normal andando aqui, provavelmente no ambiente deles. E acredite em mim, é o pior. Se você vai procurar por algo, fazer uma busca, esse é o pior ambiente possível em que você poderia estar procurando. Só imagine você indo até um grande lixão e procurando por qualquer coisa, sabe? Algum tipo de objeto pequeno. E aí está, sabe? Aqui está a sua área e você está olhando para essa pilha enorme de lixo. Todo esse lixo poderia esconder entradas para o sótão ou portas de armários. Eles poderiam esconder. É realmente uma tarefa e tanto. E outra coisa, e não digo isso por falta de cuidado ou por educação, mas um corpo, né? Um corpo em decomposição tem um cheiro horrível, horrível e isso até poderia ser um pouco disfarçado naquele ambiente em particular. Então, quando você ouve esse primo dizendo que Renia estava, entre aspas, escondida atrás de uma parede secreta, onde a colocaram, você fala sobre o cheiro, você fala sobre o esconderijo. Isso implica, quero dizer, parece que implica, um esconderijo intencional por parte de alguém. Mas ao falar de uma busca inicial limpa, você encontra o corpo nesse espaço escondido. Isso aponta mais fortemente para um autor que estava lá durante a primeira busca, enganando ativamente os outros. Quero dizer, novamente, escondido atrás da parede é significativo. Não, pode ser. Quero dizer, evidentemente isso me mostra que houve um esforço extra, sabe, para realmente esconder essa pobre vítima. E sim, quero dizer, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, sabe, quero dizer, é. Sabe, nós já conversamos sobre isso antes. Eles são simplesmente maus, vão fazer de tudo para esconder evidências nesse tipo de crime, então isso não me surpreende. A evidência, a descoberta do telefone, o telefone da vítima, em um telhado, isso foi uma reviravolta dramática nessa investigação. E não foi encontrado pela polícia, foi encontrado pela família. Então, duas coisas. Primeiro, o que você acha do fato de que, aparentemente, foi lá que o telefone foi encontrado? E é comum que familiares ou a comunidade ou amigos que estejam participando das buscas realmente encontrem algo e depois entreguem para a polícia? Não, quanto à sua última pergunta, a comunidade, sabe, eu já participei de não sei quantas buscas ao longo dos anos, mas em buscas por pessoas, sabe, na comunidade, que desapareceram, jovens, adultos, idosos, pessoas com problemas mentais, dificuldades de saúde mental. A comunidade tem um papel muito importante e ajuda bastante a polícia nessas buscas por esse tipo de pessoa. Então, isso não me surpreende nem um pouco. O que eu acho interessante é, sabe, como esse telefone foi parar no telhado. Qual é a relação entre essa jovem e esse indivíduo que pelo menos sabia da existência desse lugar onde ele deixou o corpo dela, mesmo que ele não morasse lá? Mas para mim, essa é a parte intrigante. Vamos falar sobre isso agora, ok? Seu outro primo, Jack Green, disse à ABC7 que a família acha que Renia foi levada para a casa contra a vontade, pois, se visse as condições do local, não entraria por vontade própria. Ela não faria isso. Então eu sinto que ela foi drogada ou estava sob algum tipo de influência. Então, no mesmo dia em que a polícia encontrou o corpo de Renia, eles fizeram uma prisão no caso. A polícia diz que a investigação levou até Douglas Irwin Shaw, de 41 anos. Ele foi preso em seu trabalho, Six Flags Discovery Kingdom, parque de diversões em Vallejo, segundo o Symbol-Fault San Francisco Chronicle. A KTVU diz que ele era mecânico no local. Shaw foi levado à cadeia do condado de Solano, suspeito de assassinato. Mas vou te dizer que há uma certa confusão sobre onde ele realmente morava. A casa onde o corpo de Renia foi encontrado aparentemente estava fechada há muito tempo. Segundo vizinhos disseram à ABC7, e Shaw pode estar morando no anexo atrás dela. Registros de residência analisados pela KTVU
mostram que o endereço dele era na Avenida Pomona, em Vallejo, perto de onde o corpo de Renia foi achado. O que você acha disso? A prisão de Douglas Shaw, no mesmo dia em que o corpo foi encontrado, há uma dúvida sobre onde ele morava. Isso já é estranho para começar. Bem, evidentemente, as autoridades têm algumas provas bem fortes de laços bastante próximos entre a vítima e o suspeito. Agora, o que pode ser isso, eu não faço ideia, mas obviamente parece que não demorou muito para eles ligarem os pontos, nesse caso em particular. Você acha que ele estava sendo vigiado? Eles o pegaram no trabalho sem incidentes. Acha que já o rastreavam há um tempo? Pode ser, sabe? Essa é uma possibilidade. Mas o que eu voltaria a perguntar é: o que inicialmente ligou as autoridades a esse cara em particular? Agora, parece que esse cara tinha conhecimento desse bairro, sabe? Já que essa casa provavelmente fica perto de onde ele cresceu, isso pode ser de conhecimento comum no bairro, que tem essa casa velha caindo aos pedaços ou algo assim. Ou talvez ele morasse no barracão dos fundos. Ele só está procurando um lugar conveniente para se livrar das evidências do que fez e escolheu, sabe, o melhor lugar para ele, aquele que tornaria mais difícil para as autoridades encontrarem. Mas felizmente, aparentemente, neste caso, houve uma ligação rápida e forte feita entre esse suspeito e a vítima. E do ponto de vista tático, fazer a prisão em um local público, em vez de, digamos, uma residência particular, por que que as autoridades fazem isso? Risco de fuga, em primeiro lugar, sabe? A única vez que faríamos isso é se houver perigo extremo, se acreditarem que esse indivíduo representa um perigo extremo para o público, se não for detido imediatamente. Esse seria o principal motivo. O motivo secundário seria que eles têm algum conhecimento ou acreditam que, se esse indivíduo desconfiasse da presença das autoridades depois que eles saíssem. Ainda estou confuso sobre o relacionamento. Qual era a relação, se existia, entre Douglas Shaw e Rania Lewis? Pode ser outro caso em que desconhecidos cometem crimes, mas, do ponto de vista investigativo, e supondo que ele seja o autor, como estabelecer essa conexão, especialmente se não era clara para a família ou amigos? Bem, o que me vem logo à cabeça é o telefone. Seria interessante porque tenho certeza de que a família compartilharia esse telefone com as autoridades. Eles usariam isso e, claro, a primeira coisa hoje em dia que vamos analisar são as postagens nas redes sociais e qualquer atividade dela nas redes sociais. Talvez houvesse algo no telefone que levasse as autoridades direto a esse indivíduo, então isso seria o primeiro a me ocorrer. Sabe, tirando isso, as autoridades basicamente trabalham como esponjas por aí. Estamos à mercê das informações ou da falta delas, então dependemos muito da comunidade e do público para nos fornecer informações. Depois, filtramos essas informações e seguimos onde elas nos levam. Se você olhar só para esse caso em particular, um dos principais lugares de onde viriam informações seria aquele telefone. Fora isso, seriam membros da família, claro, que poderiam ter informações de que ela estava envolvida ou tinha feito amizade com esse suspeito em particular que acabou matando ela. Bem, tem mais uma coisa que eu preciso mencionar. Está sendo noticiado que a polícia diz que Shaw confessou, que ele confessou ter matado Renia. Agora, mesmo com essa aparente omissão, nós, o público, ainda não sabemos mais detalhes sobre o motivo, sobre uma possível conexão. Um suspeito, aparentemente, confessando isso, muitas vezes é visto como o santo graal de uma investigação. Os advogados de defesa podem explicar se houve coação, as circunstâncias e o que foi dito. Existiu uma barreira linguística, mas fale sobre isso, já que você claramente não participou dessa investigação. Por que você vê suspeitos, sabe, potencialmente ou supostamente confessando nesses tipos de casos? Como isso afeta a investigação? E você, imagino que ainda precisa corroborar isso, certo? Porque podem haver confissões falsas. Alguém pode simplesmente dizer que fez, quando na verdade não fez. Com certeza, sim, você tem que corroborar tudo, mas uma confissão sempre é boa e, pela minha experiência, eles fazem isso por vários motivos. Primeiro, só para tirar isso do peito, na verdade.
Em algum momento, as pessoas podem estar, na hora em que o crime foi cometido, sob pressão emocional. Eles sentem um grande ódio, né? Uma grande raiva, isso, aquilo. Depois que o tempo passa e eles começam a se acalmar, alguns literalmente desenvolvem uma espécie de consciência e, quando são confrontados, quase ficam aliviados de serem pegos e acabam confessando. Esse é um motivo, né? Mas eu também já vi outros confessarem porque querem se gabar disso. Então, existe o outro extremo desse espectro. Existem vários motivos, mas independentemente do porquê, quando essa informação sai da boca do suspeito, é trabalho da polícia corroborá-la. Nós temos que provar ou refutar essa confissão em particular. Agora, chefe adjunto Payne, tem outra coisa sobre a qual quero falar com você. É algo bem perturbador, porque aparentemente esse assassinato marca o 14º homicídio de 2025 só em Valejo. Então, do ponto de vista do comando, o que esse número te diz? O crime violento, especialmente o homicídio, está aumentando. Não é algo que você queira ver, mas infelizmente é um problema que muitas cidades deste país estão enfrentando e algumas delas já enfrentam isso há um tempo e é apenas um. É uma situação triste em todo o país, onde você vê esse tipo de homicídio, especialmente essa falta de dignidade pela vida humana, ah, aparecendo com muita frequência, mais do que a maioria das pessoas concordaria. Eu não sei qual é a resposta, sabe? Tipo, sabe, nós vamos ter que acordar como sociedade e encontrar essa dignidade, esse respeito pela vida novamente. Isso, isso coloca uma pressão no departamento de polícia, nos recursos investigativos deles de alguma forma. Isso também é um sinal disso? Quando você começa a ter números que começam a sobrecarregar sua capacidade de lidar diligentemente com cada caso individual, então sim, e posso te dizer agora, esse é o caso em algumas cidades. Vou te dar um exemplo, e não vou mencionar a cidade. Mas quando você tem um grande departamento de polícia que literalmente precisa dividir os tiroteios em duas categorias, sabe? Eu vou te dar esse exemplo. Eles literalmente têm uma unidade, um grupo de investigadores que não faz nada além de investigar tiroteios não fatais. Depois eles têm um grupo separado que cuida dos tiroteios fatais ou homicídios. Isso é estar sobrecarregado. Sim, esse é um bom ponto. Na quinta-feira, Shaw foi apresentado ao tribunal e formalmente acusado de assassinato. A KRON4 revisou documentos que supostamente indicavam que Shaw afirmou ter matado Renia com uma faca. A KTVU informou que ele não se declarou culpado na quinta-feira. Segundo uma ex-namorada de Shaw, que falou à KTVU, eles se conheceram trabalhando no Six Flags. Ela precisou de uma ordem de restrição contra ele em 2023. O motivo exato é desconhecido, mas isso já é um grande detalhe. E para a família de Renia, a descoberta dos restos mortais foi devastadora. Familiares disseram aos repórteres que ela estava em Valejo, visitando a família. Eles não sabem como ela foi parar nessa aparente casa dos horrores. A mãe, Terry Lewis, disse à KTVU que desabou ao receber a notícia dos detetives. No caminho de Stockton, eu estava rezando. Eu só pedi a Deus, por favor, não deixe que seja ela. Por favor, não deixe que seja. E ele não atendeu à minha oração. Renia era lembrada como animada, apaixonada por cozinhar e pela família, segundo sua prima Latoya, a KTVU. Estou magoado. Nunca pensei que estaria na rua colando cartazes e que seria por um membro da minha própria família. Meu estômago ficou embrulhado. O chefe de polícia, Jason Tá, resumiu a reação do departamento, dizendo que este foi um ato de violência, sem sentido e de partir o coração, que não tem lugar em nossa comunidade. Tenho orgulho dos nossos policiais e detetives por resolverem o caso com uma prisão. Nossos pensamentos estão com a família do falecido neste momento difícil. Alex Payne, obrigado pelo seu tempo. Foi ótimo te ver. Sim, senhor, foi bom ver você. Isso é tudo por agora no Sidebar. Obrigado por acompanharem. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts,
Spotify ou onde ouvir podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.